Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu fiz a leitura do texto de 1 Samuel, no capítulo 1, e me deparei com a história de Ana e queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi. Eu aprendi que Ana, muito conhecida, né, para a maioria de nós, ela foi a mãe de Samuel. E antes de Samuel nascer, Ana passava por uma situação muito complicada. Ela era a esposa preferida, né, de Eucana, mas ela não tinha filhos. E a segunda esposa, que era Penina, ela possuía vários filhos. Então isso fazia com que Ana entrasse num sofrimento terrível, porque para aquela época as mulheres tinham que gerar filhos e Ana tinha o sonho de ser mãe. Então, ela vivia aquela dor, ela vivia aquela humilhação. E Penina, para ajudar ainda, implicava com ela, humilhava ela pelo fato de Ana não ser mãe. O que eu aprendi nessa situação? Que quando a gente está muito focado no nosso problema, na nossa dor, a gente deixa de enxergar as coisas boas ao nosso redor. O texto diz que Ana era muito amada pelo seu marido, mas ela não conseguia enxergar isso, porque o problema e a dor era tão grande que ela deixava de viver as coisas boas. E isso acontece conosco. Muitas vezes a gente está tão focado no que é ruim que a gente esquece de viver as coisas boas que estão ao nosso redor. A gente esquece de tirar proveito de coisas muito mais agradáveis ao nosso redor. A gente precisa ficar mais atento nisso. Outra coisa que eu entendi é que o texto diz que foi Deus quem deixou Ana estéril. O que eu aprendo com isso? Foi Deus quem deixou Ana estéril? Isso quer dizer que Deus tem os seus propósitos em todas as coisas. Deus tem os seus propósitos. Foi Deus que causou esse sofrimento para Ana. Foi Deus quem deixou ela não realizar os seus sonhos. O que eu entendo, irmãos? Que Deus trouxe esse sofrimento e muitas vezes Deus traz sofrimento para as nossas vidas, permite que o sofrimento aconteça na nossa vida para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para o nosso aprendizado, para trazer experiência de vida para nós. O sofrimento nos ajuda a ser mais humildes. O sofrimento nos ajuda a ser mais fortes. O sofrimento nos ajuda a ser mais sábios. O sofrimento, se a gente for esperto, o sofrimento vai trazer benefícios para nos tornar pessoas mais evoluídas, pessoas melhores, uma versão melhor de nós mesmos. Então nós precisamos aprender com o sofrimento aquilo que Deus quer nos ensinar. Porque o tempo em que Ana ficou naquele sofrimento, ela estava amadurecendo. O sofrimento é processo de Deus na nossa vida. Processo para crescimento, processo para aprendizado, processo para amadurecimento. É o processo que Deus usa para nos ensinar a ser pessoas melhores para receber aquilo que Ele tem para nós. Reclamar do sofrimento, todos nós reclamamos, é muito fácil, mas a gente não tem que perguntar por que eu estou passando por isso. A gente tem que perguntar para que eu estou passando por isso. Qual é o propósito de Deus nessa situação toda? O que eu preciso aprender com essa dificuldade? Porque os propósitos de Deus são perfeitos. A vontade dele é boa e agradável. Então, quando ele permite a gente passar por uma dificuldade, é porque ele tem um propósito de nos abençoar lá na frente. Olha só a história. No dia em que Eucana subiu com sua família, com seus filhos, suas duas esposas, para adorar a Deus, e acaba acontecendo uma confraternização em família e tal, e Ana estava tão focada na dor dela que ela não estava enxergando o carinho do esposo, não estava enxergando as coisas boas, como eu já falei, e ela não conseguia nem comer, de se sentir tão mal. Mas teve um momento em que eu acredito que ela olhou para os montes e ela deve ter perguntado: de onde me virá o socorro? O salmista diz que o socorro vem daquele que criou os céus e a terra.
foi quando Ana dobrou os seus joelhos, foi num cantinho do altar do Senhor e começou a colocar para fora a sua dor. Ela colocou para fora tudo aquilo que estava angustiando ela, toda aquela ansiedade, tudo aquilo que estava fazendo ela sofrer durante tantos anos. Ela depositou no altar do Senhor. Ela despojou diante do altar de Deus o seu sofrimento. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Quando Ana depositou todo o seu choro diante de Deus e deixou o choro diante do altar do Senhor, ela saiu de lá acreditando e enxergando de uma forma muito diferente. Ela começou a enxergar que aquele que é o Criador dos céus e a terra, ele é muito maior do que o problema dela. Ele é muito maior do que os nossos problemas. Deus é muito maior do que tudo isso. E os propósitos dele se cumprem com excelência na face da terra. E vai se cumprir com excelência também na sua vida. Como cumpriu na vida de Ana. Depois que ela despojou e colocou tudo aquilo para fora, entregou no altar do Senhor, ela saiu de lá até com um semblante melhor. Até com um sorriso no rosto. Ela saiu de lá leve, transformada, porque ela estava enxergando que a solução ela deixou lá, ela deixou lá nas mãos daquele que tem todas as respostas, daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que faz acontecer poderosamente, extraordinariamente, que é o Senhor, Deus dos céus e da terra. Quando ela entregou tudo isso, ela começou a enxergar uma nova história, uma nova perspectiva. E ela voltou para casa totalmente transformada, com uma nova visão. E Deus abençoou ela. Deus abençoou ela e ela foi mãe. Ela gerou o filho que foi o profeta Samuel. E no tempo certo, porque ela tinha feito um voto a Deus de que se o Senhor abençoasse ela, dando a ela um filho, ela devolveria esse filho para o Senhor. Ela entendeu que o que seria bênção para ela, na verdade tinha que ser glória para Deus. Você entende esse mistério? O que é bênção para você, você precisa entregar essa bênção como glória para Deus. E quando chegou o momento certo, ela foi devolver o filho. Ela foi devolver Samuel para Deus. Foi lá levar de volta para o profeta e falou: por este menino eu orava. Por esta bênção, é isso aqui ó, que eu estava pedindo lá naquele dia. E Deus me atendeu, então eu vim devolver, porque eu reconheço que a glória é de Deus. Irmãos, sabe o que aconteceu? Deus deu para Ana mais 5 filhos. Ana gerou mais 5 filhos. Aquela que era estéril, que não podia gerar nenhum, depois que ela recebeu a sua bênção e devolveu a bênção para Deus como glória para Deus, Deus honrou a vida dela 5 vezes mais. Oh, glória a Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Que quando você reconhece que Deus é o autor da sua salvação, Deus é o autor da sua bênção, Ele reconhece a sua fidelidade, a sua sinceridade, Ele te honra multiplicadamente. Para Ana foram 5 filhos mais. Para você pode ser infinitamente mais, porque a palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera nele. Aleluia! Recebe essa palavra, meu querido. Recebe essa palavra, minha querida. Entrega para Deus. Reconhece que Deus é o autor e que Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. E Ele vai honrar a sua fé, Ele vai honrar a sua fidelidade e vai multiplicar em Cristo Jesus as tuas bênçãos. Receba e seja feliz em Cristo.